Ou vocês são uns derrotados ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Tem uma pessoa que eu conheço que se relacionou durante 17 anos com uma pessoa. Nossa, E esse relacionamento começou na adolescência. Ah, Começou com 16 ou 17, pela história que me contou, e ficou 17 anos com a pessoa. E ela chegou a uma conclusão que, cara, eu tava com um amigo ali. Fizeram família, tiveram acho que 2 ou 3 filhos, mas no final encerrou de uma maneira muito amistosa, que eu disse, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Então você acha que às vezes a pessoa lá no começo da vida, por não se entender, ou pela imaturidade, ou pela circunstância, ela acredita que tem alguma coisa que faz sentido, mas depois ela vê que não é, e talvez investir em autoconhecimento possa mudar isso? Muitos casais poderiam ter tido outro destino se fosse com um conhecimento maior nesse sentido? olha, eu não acredito que a pessoa, no início ela sentiu uma coisa, e aí ela vê que aquilo não era bem assim, e aí o relacionamento acaba desandando lá na frente. Na real, o que ela sentia e o contexto desse relacionamento no início, ele é real, ele de fato existe. O grande problema que eu vejo é que as pessoas não sabem manter um relacionamento. Elas acreditam que as emoções são determinantes para um relacionamento funcionar e que essas emoções do início, elas vão se manter para sempre. Cara, 17 anos, 20 anos não vão se manter. Então, Tem que até ter essa existe... consciência, Exato. né? De esperar. Então, o que eu vejo que ajudaria? Claro que o autoconhecimento, né? Saber se conhecer, saber suas preferências, saber lidar com suas emoções é essencial para tudo na vida. Mas não é exatamente porque a pessoa não sabia disso e aí no início ela achava que estava sentindo uma coisa, mas não estava, aí depois dos anos passam e não era aquilo. Não, é porque as coisas mudam, a vida muda, nós mudamos e a pessoa não traz o relacionamento junto nessa mudança. Então eu vejo que um dos grandes segredos para um relacionamento, mesmo ao longo de anos, se manter e não ficar, de repente, num momento que são só amigos e que parece que não tem mais essa atração sexual, que não tem mais o desejo um pelo outro, é a falta de você fazer uma boa manutenção e os objetivos, o propósito do relacionamento, ele tem que acompanhar a vida. A pessoa ela tem que ter na cabeça que casamento, cara, se tu quer realmente casar, você pode ter o direito de não casar. Se você não quiser casar, você não casa, né? Ninguém tá te obrigando. É verdade. Não é isso? Jamais case obrigado. Mas qual que é a ideia do casamento? O que é o casamento? O casamento é uma constituição pra você levar pra eternidade. Se for pra só terminar a hora que eu não tô mais afim, namora. Pra que tu vai casar? Não casa. A ideia do casamento é que o casal fique junto para sempre, constitua a família, tenha filhos e morram juntos, sejam uma companhia um do outro pra sempre. Até que, né, que a vida decida levar um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo. Até que a morte os separe. Exato. Por isso que nos votos é até que a morte os separe. E aí, então se você não tem o propósito que o relacionamento é de fato para isso, para durar até a eternidade, até que a morte os separe, as pessoas vão pelas suas conveniências pessoais. Porque a maioria das pessoas estão entrando em relacionamento, Yuri, pra se satisfazer, pra se fazer feliz. Cara, olha que puto egoísmo você colocar nas mãos de outra pessoa a responsabilidade da tua felicidade. Não é por aí. O casamento, de fato, é para duas pessoas que tiraram essa carência pessoal e estão dispostas a fazer pelo outro. Que olha como que dá super certo. Se nós somos um casal, eu faço por você e você faz por mim. Não, a minha missão é fazer o meu cônjuge, fazer o meu marido feliz. E a missão dele é me fazer feliz. Pronto, é um match perfeito, né? E claro, existem outros propósitos dentro da relação. Mas as pessoas perderam isso, porque as pessoas casam, entram num relacionamento com a ideia de que se não der certo eu separo. Não vai dar certo. Não vai separar. Por quê? Porque dar certo não é uma questão de tivemos aqui um alinhamento dos planetas que por um acaso fez tudo ficar perfeito. Problemas vão acontecer, diferenças vão vir, divergências, brigas. Se não tem a decisão de fazer dar certo, vai dar errado. Então, isso que eu ia a perguntar. mentalidade tá toda errada, entendeu? É isso que eu ia perguntar. Você acha que dar certo num relacionamento, num casamento, é uma decisão? É uma decisão. Por que eu te falo isso? Porque, de fato, quando você tá há muitos anos com uma pessoa, a gente tem que saber. Quando a gente é novo, a gente não sabe disso por inexperiência. Uhum. Porque a gente tem um primeiro amor, aquele primeiro amor vem aquele fogo, aquela paixão absurda e tal, mas aquilo passa. Aquilo é um fogo que ele tende a decair. Só que você tem que entender que outras coisas mais importantes vão ficando. Que, por exemplo, a frequência sexual que você tinha no começo, a tendência é que ela vá decaindo um pouco, até porque chega filho, chega trabalho, chega problemas e as coisas vão tomando proporções. Sim. Geralmente as pessoas que procuram você nesse ponto assim, você acredita que um casamento, quando realmente existe
quando começou pelo motivo certo. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que começam pelo motivo errado. Eu quero sair da casa dos pais. Eu quero minha independência financeira. Vamos supor, uma mulher que não tenha seu dinheiro próprio vai se casar com um cara rico por uma conveniência, digamos assim. Quando a coisa não é nesse sentido, mas o relacionamento desanda um pouco, você acha que é possível você reverter? Qual que seria o caminho para a pessoa que deseja reverter uma situação ruim no casamento? Bom, realmente, se a pessoa começa um relacionamento por um motivo completamente errado, que não é de fato o objetivo do casamento, que é vamos nos unir, termos uma parceria de vida e constituir uma família. Casou porque quis sair de casa, casou por causa de dinheiro. Cara, vai dar ruim. E aí eu não vejo assim, se a pessoa quer reverter a situação, é porque talvez ela tenha começado por um motivo errado, mas no meio do caminho criou uma afinidade, criou um sentimento pela outra pessoa, e aí a partir de agora, poxa, eu sei que lá atrás não era bem isso, mas hoje isso acontece. Inclusive, eu tenho vários casos de alunos, homens, que comentam isso comigo. Mari, engraçado, eu quando conheci minha mulher, eu percebo que eu não tinha tanta atração sexual por ela, mas ela era uma boa pessoa e tudo mais, e acabou que a gente teve ali um relacionamento, e acabamos tendo, as coisas foram acontecendo, acabamos tendo filho, não sei o que, eu casei. Antes eu não tinha essa atração toda por ela, mas hoje eu morro de loucura, de tesão pela minha mulher, amo minha mulher. Então acho Cara, o caminho contrário, né? E eu já tive Geralmente vários relatos acontece. disso. Eu já tive Olha vários só. relatos. E minha mulher é minha vida, eu amo minha mulher mais do que tudo. É claro que problemas a gente tem, e aí, geralmente o cara traz pra solucionar alguns problemas, discussões, desentendimentos, coisas do cotidiano, porque ele não quer que essas coisas estraguem o relacionamento, mesmo que esse seja um relacionamento que começou pelas vias erradas, pelos motivos errados, mas que se construiu. E o que eu tiro de ensinamento desse exemplo, né, desse tipo de situação que aparece pra mim, e deixo aqui pra todo mundo que tá assistindo, é que amor não é um sentimento. Amor é, de fato, um sacrifício. O amor, ele é uma decisão, é um comportamento no qual eu decido me dedicar a estar com uma pessoa e a fazer bem para essa pessoa. O sentimento que a gente associa àquela coisa que você comentou, né? Que às vezes quando a gente é jovem, teve lá um primeiro amor, teve, né, que era tudo avassalador. Isso é paixão, isso é hormonal. O amor, ele não é isso, né? Se a gente pega, qual foi o nosso maior exemplo, independente de religião, tá? Qual foi o nosso maior exemplo de dedicação ao amor, a ensinar o amor? Jesus Cristo não tinha relação nenhuma amorosa no amor que ele prega, e era justamente o amor por quem não merecia. Então eu não tô dizendo que ninguém aqui tem que entrar em relacionamento tóxico com pessoas que te desrespeitam, que te maltratam, não é isso não, tá? Pelo amor de Deus, não confunde as bolas. Mas é de fato quando você tá numa relação, mesmo que existam diferenças, que existem aqueles desafios do dia a dia, o amor decide passar por cima disso e solucionar esses problemas para que a gente continue junto. Isso é amor, entende? A paixão é assim, não, começou a ter um probleminha aqui, um desafio, né, uma diferença, uma briguinha, não tá sendo bom mais pra mim. Tá me dando trabalho. Então, o que eu faço? Pum, casco fora. Isso é paixão, isso não é amor. Entende? Sim. São coisas diferentes. Então, isso me lembra um conhecido meu que tá junto com a esposa, já tem uns 10 ou 11 anos. E uma vez ele comentou comigo, uma crise aí que teve um tempo atrás, de que o sexo tinha dado uma diminuída. E eu lembro que nessa discussão eles tinham conversado e ele soltou uma frase pra ela mais ou menos assim: olha, eu não tô procurando pular de galho em galho, de paixão, de fogo em fogo. Eita. É tipo assim, faz sentido pra ele o sexo diminuir, e aquilo tá bom, as coisas estão dando certo, Pra eles ele se tava respeitam, tranquilo, pra sim. ele tava tranquilo, pra ela não tava muito, mas acho que se acertaram depois. Aí eu pergunto pra você, na sua opinião, e como mulher também, tá? Sexo importa e até que ponto? Porque tem aquela questão da paixão, a paixão química, hormonal e tudo, mas a gente sabe que o amor ele vai se transformando, e muitas vezes aquilo não perdura tanto tempo. Eu vejo que o sexo ele importa para os dois lados, tanto para a mulher quanto para o homem. A gente tem a ideia, e não está errado, de que o homem costuma se importar mais por conta dos hormônios, né? A testosterona, ela traz muito mais esse desejo sexual. O sexual, né? Exato, do que na mulher. E realmente isso estatisticamente falando, isso é o que acontece mais. Mas
existe muito essa coisa da compatibilidade do casal. Tem casal que tem uma necessidade de frequência sexual muito grande. Por exemplo, homens que hormonizam, que tomam hormônio, que tomam testosterona, o cara fica com a testosterona suprafisiológica, acima do normal, do natural. Cara, então assim, esse cara, ele fica igual um cachorro no cio. Né? Aí, se a mulher não hormoniza também, se a mulher também não toma hormônio, é difícil ela conseguir acompanhar a necessidade do parceiro. Agora, quando os dois estão em níveis fisiológicos ok, tá tudo certo, é muito mais sobre uma conversa para que isso se alinhe do que um problema de fato. Às vezes é a coisa da rotina e tudo mais, mas sim, sexo é importante para a mulher. Tanto é que a mulher, eu vejo que a mulher tem assim, ó. A mulher vai passando a rotina, tá cansada, trabalha, criança, não sei o que lá, ela vai deixando aquilo meio de lado. Quanto menos a mulher faz, menos ela se importa. Mas se começa a inserir de volta a ter as relações, ela começa a desejar de novo. É quase aquela coisa da inércia. É quase uma força da inércia. Deixa parar, agora tá fluindo, deixa fluir. Exato. Quanto mais flui, mais ela vai querer. Então, eu tenho algumas aulas que a gente fala sobre isso. Inclusive, eu tenho uma aula dentro da academia que a gente fala sobre... Que o tema dessa aula é como fazer sua mulher te pedir sexo todo dia. Olha aí. Comprei, viu? Porque tem que ter o sexo na relação. Porque são um casal, né? Inclusive, quando a gente fala de qual é a intenção... alguns propósitos dentro da relação, dentro de um casamento e tudo mais, um deles é o procriativo. É claro que tem casais que escolhem não ter filhos, mas se a gente falar, né, cristãos e tudo mais, um dos objetivos é ser procriativo. Então tem que ter relação, tem que ter relação sexual. Porque senão você tá com o quê? Uma pessoa ali pra quê? Ó? Só pra vocês dividirem um aluguel, pra vocês morarem embaixo do mesmo teto? Entende? Sim, não faz muito sentido. Exato. Mas aí tem casais que chegam numa época que às vezes teve tanto afastamento sexual que começa a olhar um pra cara do outro e parece que são só amigos, igual você comentou desse exemplo aí, né, de um conhecido seu. Isso. Só que chegar nesse ponto é reconhecer que assim, poxa, se chegou nesse ponto, talvez a gente deixou chegar aqui. O que nós fomos largando de mão, porque aí o casal reconhece, percebe que abandonou isso. Porque pra chegar num nível de realmente, por exemplo, eu já atendi aluno que não tinha relação sexual há 3 anos. 3 anos? 3 anos. Isso foi o ápice. Nem assim. Solteiro alguém fica 3 anos. Não, nem o cara que é virgem. Nem um virgem fica 3 anos sem fazer. Porra. Mas você percebe que é muita omissão. Caraca. É omissão do relacionamento. Não é uma omissão só sobre o sexo. É uma omissão sobre a relação como um todo. Porque... Falta uma comunicação. Falta, velho. Porque 3 anos... A pessoa em nenhum momento fala assim, cara, acho que já tem um tempinho, né? Já tem uns 6 meses aí, né? Tipo... Pô, pera porque lá, 3 né? anos teve que passar 6 meses, 1 ano, 2. Exato. Fez aniversário, né? Aniversário, cara. Pelo amor de Deus. Então, assim... Você vê que o problema ali, o sexo, é só a cereja do bolo do problema, né? Que o problema é a relação como um todo. Quanto passivo esse homem não tá sendo perante os problemas que aconteceram, quanto permissivo ele não vem sendo, o quanto às vezes a mulher que tá com ele foi extremamente abusiva em vários comportamentos e ele negligenciou. Então, assim, Pode acontecer do cara perder o interesse porque ela foi abusiva? Ou... O cara conseguir, por si só, ficar de fato esse tempo todo sem ter relações e não procurar fora, já demonstra que ele provavelmente tem algum problema hormonal também. Porque ele teria vontade. Ele iria chegar ao ponto de falar assim, não, alguma coisa a gente precisa fazer pra solucionar esse problema. Então eu percebo que, quando eu vejo casos assim, eu mando logo o cara, indico logo um médico, olha, vai procurar, vai fazer um check-up, porque provavelmente a sua testosterona está muito baixa. E normalmente tá lá no pé. Não, e o que acontece é o seguinte, porque é importante sobre isso, porque as pessoas falam muito relacionamento sobre o novo relacionamento. Mas o relacionamento que já tem um tempo, também ele tem questões específicas, que a redução do sexo é uma delas, né? Ou pelo menos a falta, que 3 anos, pra mim é falta, né? 3 anos não tá rolando mais. Mas a pessoa tem que entender que ela tem que buscar ajuda, cara. Porque senão o negócio não vai fluir. Relacionamento é igual qualquer outro tipo de empreendimento. Você tem a forma de começar o negócio, e você tem a forma do negócio prosperar, do negócio multiplicar, de escalar a venda, né? O relacionamento é a mesma coisa, é uma mentalidade por detrás, de fazer manutenção e de fazer o negócio aumentar, melhorar. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah.